Olá pessoal, eu sou Thiago Pontes, seja bem-vindo ao meu canal Pontes Astrologia. Hoje é sábado, 31 de janeiro de 2026. São 18 horas e 35 minutos pelo horário de Brasília. Hoje eu trago aqui um assunto muito delicado, um assunto muito triste, muito revoltante, uma mistura de sentimentos e de indignação, que é o caso do cão Orelha. O caso do cão Orelha é mais um entre tantos que estão acontecendo já há algum tempo, entre tantos maus tratos a animais como cachorros, gatos, pássaros, fora a violência que é feita com o semelhante, a violência que é feita contra outra pessoa, contra menores e principalmente mulheres, que infelizmente aí são vítimas de feminicídio, né, que vem aumentando a cada ano, só vem aumentando. As penas ainda são muito baixas. Elas precisariam aumentar, além de diminuição da maioridade penal, que também deveria ser bem drástica, e além das outras medidas socioeducativas. O Brasil ainda tem muita coisa para ser feita, muita coisa para ser alterada na nossa legislação penal e no processo penal também, né? Muitos recursos, e o tempo vai se passando e muitas vezes acaba se caindo na impunidade. No caso, supostamente parece haver aí como autoria do crime do cão orelha menores de idade, adolescentes, e que agora o caso está sendo investigado pela Polícia Civil de Santa Catarina. Não vamos ficar aqui adentrando nessa questão de autoria desse ato infracional, porque se está ainda correndo em sigilo, e tem a questão da preservação da identidade de menores, a questão do ECA e tudo mais. Então não vamos ficar adentrando nesse ponto. Vamos focar aqui no caso sobre o que aconteceu de tão abrupto, de tão violento e revoltante com relação ao cão orelha. Infelizmente, o Brasil ainda está longe de passar da fase dessas brutalidades. O Plutão por Aquário quadratura o Marte em Escorpião do Brasil. E essa quadratura ela ainda vai permanecer por mais algum tempo, por mais alguns anos, infelizmente. Fora a quadratura que o próprio Plutão ainda faz com relação ao Saturno natal em Touro. Então, tudo isso é complicado. Tudo isso está se convergindo para que abrindo-se um campo energético de desgraças. Então vamos aqui fazer a análise dessa quadratura em específico, que acontece aqui, ó, na casa 12 do Brasil, o Plutão em quadratura com o Marte aqui de casa 9, de Escorpião. A quadratura do arrasa tudo, a quadratura da tirania, do sadismo, da perversidade, da violência bruta, a crueldade no seu maior nível. Então, infelizmente, isso aqui vai continuar. Plutão, veja que ele ainda não fez nem a quadratura exata, e ele ainda vai ficar dançando aqui por um bom tempo. Plutão vai e ainda retrograda. Fora essa quadratura aqui com o Saturno do Brasil, que também fala de muita crueldade, fala também de homicídios e mortes, né? Morte no caso é de animais. Então, vejam que a energia que ela está bem tensa e vai continuar, infelizmente. Para convergir, o Saturno em trânsito aqui por Peixes, fazendo conjunção aplicativa com Plutão do Brasil. Então, esse Saturno aqui ele ainda vai ficar por mais um ano aqui, talvez 2 no máximo, em conjunção com Plutão do Brasil. Isso aqui também, novamente reforçando este aspecto de quadratura. E o Mercúrio em quadratura com Plutão, que também nos fala de sadismo, que também nos fala
de notícias de crueldade, notícias pavorosas, notícias de crimes. Então isso aqui ainda vai ficar pegando muito, né? Então Mercúrio aqui em Capricórnio era quando ele estava naquele dia 4 de janeiro de 2026. Ele veio repercutir agora, mas ele estava lá quadraturando o Plutão quando estava acontecendo toda essa barbaridade. Quando a gente trata de animais, é importante pontuar que os animais domésticos, na astrologia, a gente olha a casa 6. A casa 6 da mandala astrológica nos fala muito de animais domésticos. Aqueles animais que cumprem a função social, aqueles animais que cumprem a sua função natural. Então, o cachorro sendo cachorro, o gato sendo gato, o pássaro sendo pássaro, e assim sucessivamente. Aqueles animais que são muito tratados como se fossem filhos, né, que são muito paparicados, eles são considerados aqui na casa 5. É claro que isso é errado, né? A gente considerar um cachorro, um gato, um pássaro como filho, porque você está tirando ele da posição sistêmica, certo? Então, cachorro tem que ser cachorro, gato tem que ser gato, ser humano tem que ser ser humano, pássaro tem que ser pássaro, e não importa, tá bom? Não adianta você ter a mesma coisa que você pegar o cachorro e tratá-lo como gato, gato tentar ser tratado como pássaro, não é. Cada um é cada um. Então, o certo é sempre olharmos aqui na casa 6, desde que eles sejam aí tratados como tem que ser, como animais. O que não significa que não se tem amor. Amor tem que sempre ter, eles têm que ser sempre bem tratados, né? O carinho continua sendo o mesmo, né? Claro, vai ter carinho? Claro que sim, né? Temos que ter carinho, temos que ter respeito pelos animais, mas tratando eles como eles são da natureza deles, né? Não tratando eles como se fossem filhos, até porque você acaba colocando para cima deles muitas vezes uma energia de responsabilidade que eles não podem ter. Eles não são animais racionais, né? Então eles não podem receber uma energia de responsabilidade que os filhos que são de verdade, os filhos humanos, têm que ter. Os filhos humanos eles têm que ir aprendendo com o tempo a adquirir responsabilidades. Animais é diferente, tá? Então, só para pontuar essa diferença. Quando nós falamos de casa 12, né, de animais grandes, animais selvagens, animais que estão distantes, de zoológico, né, que estão lá, ou muitas vezes em cativeiro, animais abandonados, é casa 12. Qual que eu olho aqui no caso? Eu olho a casa 12 do Brasil, que é aqui em Capricórnio. Quem estiver trabalhando com ascendente do Brasil em peixes, a casa 12 vai cair em aquário. De qualquer modo, o planeta moderno, o planeta tradicional e regente tanto de Capricórnio como de aquário é Saturno. Então, o Saturno, ele aqui para o Brasil, é o regente da casa daqueles que são vulneráveis, daqueles que são abandonados, daqueles que são excluídos, daqueles que são rejeitados. O cão-orelha, apesar dele ser bem tratado, apesar dele receber o carinho do pessoal lá da Praia Brava, infelizmente passou em seu destino, cruzou em seu destino gente perversa, que acabou com a sua vida de uma hora para outra. Ele tinha 10 anos de idade e teve a sua vida ceifada assim de forma muito estúpida, de forma muito reprovável. Então, quando a gente tem que olhar aqueles que são abandonados, aqueles que estão soltos, né? Nós olhamos aqui a casa 12. Então, aonde está o Saturno aqui? Ele está aqui, ó, na casa 3 do Brasil, justamente sofrendo a quadratura de Plutão. E o Saturno, por trânsito em conjunção com Plutão. Então vejam como a questão dos vulneráveis está cada vez ficando mais pesada.
A questão dos excluídos está ficando cada vez mais tensa, certo? Então, assim, realmente o Brasil vai ter que mudar aí muita coisa na sua legislação penal, no processo penal e etc., de outras questões também socioeducativas, questões psicológicas. Então, esse é um trabalho multidisciplinar que tem que ser feito aí para a gente começar a melhorar a situação aqui, porque senão vai ser disso para pior. E isso vai perdurar ainda por um tempo, infelizmente. Certo? Passando aqui para a análise do mapa de Santa Catarina, aqui eu considero o Santa Catarina com o dia 11 de agosto de 1738, que é a data de quando ela foi formada a capitania, né? A Carta Régia desse dia acabou formando a capitania de Santa Catarina. Então é essa data que eu considero. Veja aqui, novamente aqui o Plutão em quadratura com o Plutão de Santa Catarina. Crueldade, muita violência, né? Realmente assim, fora coação e coerção, né? As questões de coação, porque me parece que tem familiares aí que estão coagindo pessoas lá em Florianópolis que presenciaram, que testemunharam o fato, que denunciaram para a polícia e agora estão aí coagindo. Né? Não são todos os parentes, mas tem alguns deles aí que estão coagindo. Né? Então aí a investigação ainda está correndo, né? Não vamos também ficar adentrando, mas geralmente quando Plutão faz mau aspecto com Plutão, também fala de coação, de coerção também, aquilo que você tem que fazer na força, certo? E fala também de questões de políticos, né? Políticos bem sombrios, que aí pode ser um outro tema, um outro assunto, independentemente desse que nós estamos tratando, que vai acontecer ali, ou já talvez esteja acontecendo no estado de Santa Catarina. Mercúrio em conjunção com Urano, loucura, nervos, contradições. Pessoal muito revoltado, Mercúrio aqui em posição com a Lua e Netuno. E veja que Lua e Netuno estão em Câncer, signo que fala dos menores de idade. Certo? E fala de julgamento, que o Mercúrio com a Lua fala muito também de julgamento. Então, aqui, isso daqui ainda iria repercutir muito, né? Iria repercutir muito mais para frente. Que o Mercúrio estava lá em Capricórnio nesse dia. Agora ele está aqui em Aquário. Né? Então, veja como que as coisas vão se convergindo. E olha aqui, Urano em Touro sobre Marte, que fala de gente violenta, grupos violentos principalmente, fala muito de ferimentos e de operações. E aqui pode ser tanto operação cirúrgica, como tentaram fazer com o Orelha, né? Tentaram resgatá-lo, mas infelizmente ele teve que passar pelo processo de eutanásia. Né? Acabou tendo que ceifar a vida dele por conta das atrocidades que fizeram com ele. Porque senão ele iria ficar sofrendo, sacrificaram, né? E aqui, ó, Urano quadraturando o Mercúrio de Santa Catarina. Novamente, a questão da loucura, a questão dos nervos, né? Daquelas notícias chocantes, as notícias inusitadas. Então, novamente, vejam que as energias aqui, elas se convergem. Aqui a gente não vai ficar analisando nesse mapa e nem no mapa de Florianópolis a questão da casa 12, porque eu não tenho pelo menos o horário exato nem de Santa Catarina nem de Florianópolis. Se um dia tiver, ainda posso fazer outras leituras com base nas casas astrológicas. Por hora aqui estou olhando só os trânsitos planetários. Passando aqui para o mapa de Florianópolis, de 17 de fevereiro de 1673, e aqui por fora o mapa dos trânsitos daquele momento do dia 4 de janeiro. Novamente aqui
vemos o Mercúrio em oposição ao Plutão, né, que fala do fascismo, da tirania, da perversidade, as notícias de cunho criminal, as notícias horrendas, né? Então veja que isso aqui está muito parecido com o mapa do Brasil, certo? E novamente, Plutão em conjunção com Mercúrio de Florianópolis, repetindo essa energia. E o Urano aqui em quadratura com o Sol e o eixo nodal. Aquilo que é repentino, algo que acontece do de repente, que pega todo mundo de surpresa, né? É aquela situação tensa, aquela situação irritante, que pode acontecer uma revolução, né? Então o povo ali está fazendo protestos e esse protesto tende a aumentar cada vez mais, já que esse Urano está em quadratura com o Sol, né? E aqui em quadratura com o eixo nodal fala de gente nervosa, certo? Então, os trânsitos estão bem tensos, né, para as 3 localidades, para o Brasil principalmente. Então, o caso do Orelha foi só mais um caso que, infelizmente, a gente está vendo outros casos aí horríveis. Um cachorro no Rio Grande do Sul foi passado hoje no noticiário que ele foi enterrado vivo. Olha o tamanho da crueldade. Outro cachorro que foi arrastado de motocicleta, pegaram um flagrante também, me parece que foi aqui em São Paulo. Então, assim, vários lugares do Brasil sempre está acontecendo alguma coisa de horrível com os animais, né? Então, infelizmente, ainda teremos muitas notícias tristes, muitas notícias tensas da área criminal. Infelizmente, a tendência aí é apertar mais ainda se nada for feito, né? Então, nós vamos ficando por aqui. Vamos aguardando aí os próximos capítulos deste caso horrendo, deste caso perplexo, né? Porque você não tem como ficar indiferente a essa situação, é de revoltar. E inscreva-se, curta, compartilhe, muito obrigado e nos vemos até o próximo vídeo.